Talvez, apenas talvez, Pablo Marçal errou na dose da própria fórmula e empacou. Hoje, dos 3 embolados na disputa pelo segundo turno paulistano, é o com menos chances de chegar lá. Pois é, saiu uma nova pesquisa da Quest para várias prefeituras. Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Recife. E no Recife, o prefeito João Campos conta com 77% da preferência do eleitorado. Aqui no Rio, o prefeito Eduardo Paes caiu 7 pontos percentuais em relação à sondagem anterior. E ainda assim conta com 57% da preferência. Vai ganhar também com folga no primeiro turno. Em Belo, a coisa está mais enrolada entre 3 candidatos de direita, um deles o prefeito. Mas a gente tem falado muito de São Paulo. Isso tem motivo, tá? Todo mundo entendeu que Marçal é um personagem no qual devemos prestar atenção. Agora, por quê? Por alguns motivos. O primeiro e mais importante é que, desde o susto que foi a eleição de Jair Bolsonaro em 2018, Marçal é o primeiro a inovar na comunicação digital. Isso é uma coisa incrível, tá? A inovação digital em comunicação sempre acontece na direita, nunca na esquerda, nunca no centro. E no caso vem da direita populista, né? O resultado é que a candidatura de Pablo não tocou apenas em São Paulo, por conta da natureza do digital, porque os algoritmos das redes não guardam fronteiras. Eleitores em todo o Brasil se sentiram atraídos pela figura. Tem história pipocando por toda parte de gente perguntando como votar em Marçal, sem ter entendido com toda clareza que ele era candidato apenas em São Paulo capital. Porque aí vem o segundo ponto, né? Carisma. Essa palavra muito usada, porém pouco compreendida. A gente precisa falar sobre carisma, uma qualidade que Pablo Marçal carrega. Ele traz um misto de técnica de comunicação com carisma, com evidente eficácia. Mas eficácia para atingir a quem? Essa era a pergunta na cabeça de todos nós, porque primeiro você alcança um núcleo inicial de leitores, aí vai ampliando o seu círculo em ondas novas sucessivas. Em 2018, por exemplo, Jair Bolsonaro empacou por um bom tempo nessa faixa aí dos 20%. Parecia que não ia conseguir ultrapassá-la. Aí veio a facada e ele começou a galgar novas e novas posições até vencer a eleição. No domingo agora passado, Marçal tentou transformar a cadeirada que tomou de José Luiz da Atena num momento assim, de um grande drama, uma grande agressão. Ao que tudo indica, não deu certo. Nos grupos de foco que assistiram a tudo ao vivo, a reação dos homens das classes C e D já havia sido negativa. Algo na linha do, ele provocou, levou. Lá no bairro é assim que funciona. Ou seja, mesmo no núcleo duro do seu eleitorado, homens jovens nas classes C e D, a coisa bateu torta. Aí nos dias seguintes, os trackings, as pesquisas diárias, com pouca precisão, mas que dão uma noção de movimento para cima ou para baixo, eles já sugeriam que o Marçal havia ou empacado ou talvez até começado a cair. Pois hoje saiu a Quest, a primeira grande pesquisa. Ricardo Nunes lidera no mesmo lugar em que estava na semana passada, tem 24%. Em segundo colado está Guilherme Boulos com 23%. Semana passada tinha 21%. E Pablo Marçal inclinou para baixo, está com 20%, tinha 23%. O primeiro ponto a entender é o seguinte, todos oscilaram dentro da margem de erro. Na margem de erro estão os 3 em parte técnico. Ainda assim, essa pesquisa tem um monte de informação. Vamos mergulhar nela? Vem comigo. Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. Marçal contra Datena, Musk contra Moraes, Lira contra Lula. Quer ficar por dentro das tretas e disputas da política nacional e internacional? Quem assina o Meio Premium não tem problema para conversar sobre política ou qualquer tema da atualidade, pois, além da newsletter diária, ainda recebe a nossa edição especial de sábado, com artigos aprofundados sobre assuntos do momento e o meio político às quartas. Assina o Meio Premium, gente, só R$15 por mês. Segue o link na descrição do programa. Este é o ponto de partida. Essa pesquisa Quest é importante porque 80% dos questionários foram respondidos na segunda e na terça-feira dessa semana. Ou seja, a maioria das pessoas que deram pitaco na pesquisa falaram depois da cadeirada. Essa margem de erro de 3 pontos percentuais, ela quer dizer que no limite acima, esses 20 pontos do Marçal podem perfeitamente ser 23. E no limite abaixo, os 24 do Nunes podem perfeitamente ser 21. Então é por isso que a gente diz que eles estão tecnicamente empatados. Só que nessa casa aí dos 20, 25%, as chances de o erro se aproximar no limite são menores. Funciona assim, quanto menos pontos tem um candidato, menores as chances de o percentual dele estar muito errado.
Quanto mais ele se aproxima ali dos 50 pontos, maiores as chances de o erro se aproximar dos 3 pontos percentuais da margem. No fim das contas, isso quer dizer o seguinte: é bastante provável que Marçal tenha parado de crescer e tenha tido realmente uma pequena queda. Assim como é bastante provável que o José Luiz da Atena tenha mesmo subido de 8% para 10% agora. Até porque essa é a informação que temos também dos trackings. Eles todos identificaram que Marçal parou de crescer ou até recuou. São sinais demais apontando para o seguinte fato: a cadeirada foi muito diferente da facada. A cadeirada teve um efeito contra Marçal. As pessoas não são bobas, tá? Elas entenderam perfeitamente qual é a do Pablo. Ele fica provocando, ele fica atiçando. Aí quando pega na frente alguém que tem esse tipo de comportamento meio machinho, né? Que precisa defender a própria honra, como é o caso de um apresentador de programa desses de bater cacetete na mesa, aí tá nisso. Mas o ponto fundamental aqui é que temos o primeiro sinal de duas coisas. O primeiro, que Marçal pode ter batido no seu teto. O segundo, que sua estratégia tem grande sucesso em alcançar aquela parcela radicalizada do eleitorado, mas não passa disso. E aí a gente precisa falar desses eleitores. Um homem de classe média baixa. Ele é conservador porque a classe média baixa costuma ser conservadora. Mas esses camaradas não são anti-esquerda apenas porque são conservadores, não. Eles também são anti-esquerda porque um pedaço grande da esquerda é anti-eles. Esse sujeito com educação média, em geral evangélico, mas nem sempre, ele tem uma visão de como a sociedade funciona que é bem tradicionalista. Ele não é necessariamente um agressor de mulheres, na maioria das vezes ele não é um agressor. Mas ele tem uma visão sobre o papel do homem e o papel da mulher na sociedade que é muito diferente do que progressistas bem educados têm. Isso quer dizer também que ele compreende seu papel como de provedor. Ele precisa levar dinheiro para casa todo dia. E no mundo das apps, das redes, isso quer dizer uma quantidade abissal de trabalho. Não é que ele reclame, ele acredita em esforço pessoal. Ele acredita muito em esforço pessoal. O discurso de Marçal, de empreendedorismo, de valor do esforço pessoal para construir a própria vida, de família tradicional, ele se encaixa com uma luva na visão de vida que esses caras têm. Um pedaço mais tradicional da esquerda os vê como alienados no sentido marxista da palavra, ou seja, pessoas que não têm consciência de classe, que votam contra os seus próprios interesses. Eu acho isso de uma arrogância. A esquerda mais identitária vê um ogro machista, um estuprador em potencial. Ambos os jeitos de ver esse corte de uns 20% da sociedade urbana brasileira têm um resultado imediato: jogá-los todos no colo da direita populista. Em geral, essa direita populista é também, no mínimo, radical, às vezes extrema. Esse não é um ponto irrelevante. Esse, aliás, é um ponto fundamental para compreender o que estamos vivendo em vários lugares do mundo hoje. Há um profundo desencontro de valores entre as parcelas mais educadas e as menos educadas da população. Em outros tempos, esse modelo mais tradicional de organização da sociedade era aceito por uma quantidade muito maior de pessoas. Hoje o contraste está dado, né? Mas a reação da turma mais educada vem sendo olhar, de cima para baixo para essa turma. E isso gera uma ruptura, gera ressentimento. Sempre que a gente traz ressentimento para dentro da política, o resultado é radicalização, principalmente à direita. A matéria-prima com a qual os Bolsonaros, os Trumps, os Marçals da vida trabalham é ressentimento. É preciso construir mais espaço para mulheres na sociedade, é fundamental. A violência contra mulheres, principalmente contra mulheres jovens, principalmente contra meninas, é imensa e é opressiva no Brasil. Só que estamos encarando esse problema do jeito errado. Estamos encarando ele de um jeito que não resolve o problema, pelo contrário, acirra o conflito que leva a não resolvermos o problema. A gente precisa reiniciar o diálogo e existe um caminho para falar de direitos das mulheres com pessoas conservadoras, tá? É pelos valores morais, pelos valores da família, pela proteção das suas mulheres e suas filhas. Só que para chegar lá, precisamos ter a capacidade de diálogo. Precisamos ter respeito por quem tem valores muito distintos dos nossos. Essa é a base da democracia, tá? Aprender a discordar. Será que nós somos capazes?
Que ninguém se iluda, enquanto não formos capazes de conversar com o núcleo duro da direita radical, dos leitores da direita radical, ela vai seguir ali, de pé. Talvez Pablo Marçal não consiga construir uma base nela e decolar, mas enquanto essa turma tivesse esse tamanho, 1/5 de uma cidade grande como São Paulo, 1/5 da população brasileira, ali na frente vem um Marçal mais esperto, mais hábil, usa as mesmas técnicas e consegue atrair mais gente em volta. Não é só técnica de comunicação digital que democratas precisam aprender. É também conversa básica que está nos faltando. Enchente no sul, seca na Amazônia, o país inteiro pegando fogo. Os efeitos das mudanças climáticas chegaram muito mais cedo do que a gente esperava. Mas e agora? Existe algo a ser feito pelo governo, por empresas, por nós, como cidadãos? No curso Crise Climática, a História do Século XXI, o economista e ambientalista Sérgio Besserman vai mostrar como chegamos até aqui, o que pode vir por aí e o que precisa ser feito para reduzir o impacto do aquecimento global agora. Sérgio é um dos maiores especialistas brasileiros sobre o tema e apresenta dados científicos de forma didática e acessível. Esse vai ser um curso fundamental para quem quer entender a crise do clima e saber o que fazer a respeito dela. Segue o link na descrição do programa para saber mais sobre o curso.